E eu fui fazer uma matéria para entender quais são os problemas de saúde que as chuvas de verão podem causar. Vamos ver? Pois é, gente, eu tô aqui com o Carlos Henrique Alencar, que é biólogo. Tudo bom, Carlos? Tudo bem. Nessa época do ano, como eu disse, tem incidência maior de chuva e, consequentemente, de insetos. Por que a gente tem que se preocupar com a manifestação desses insetos? Bem, com o aumento do período chuvoso, a gente tem um aumento da umidade do ar. Isso favorece com que a gente tenha uma proliferação maior dos insetos, principalmente mosquitos, como o Aedes aegypti, que causam muitas doenças, como dengue, zika e chikungunya. Por conta das chuvas também, a gente tem uma facilidade de aumento de número de outros insetos, como baratas, que fazem com que tragam algumas doenças para dentro da nossa casa. E aí a barata também tem relação até com o escorpião, né? Isso, por conta a barata muitas vezes serve de alimento para o escorpião. O escorpião, mesmo não sendo um inseto, mas ele está muito presente em nossas casas por conta do alimento dele, que são as baratas, que se não tiver um cuidado adequado, a gente vai ter uma quantidade maior de baratas e também de escorpiões. E tem também a questão da febre amarela, é isso? Isso, a febre amarela ela é uma doença que ela está muito mais localizada no ambiente rural, mas o mosquito transmissor também pode ser o Aedes aegypti. Então, uma vez que as pessoas invadem a floresta para fazer uma trilha, fazer uma caminhada e são picadas lá, quando você volta para a cidade, você traz a doença. E o mosquito Aedes aegypti, que está localizado dentro das cidades, muito bem localizado, né, ele pode picar essa pessoa que está com febre amarela e transmitir para outras pessoas também. Então, daí a necessidade de todas as pessoas que moram em áreas de risco terem que se vacinar para a febre amarela. Sim. E a gente tem aqui, Carlos, uma casa e eu queria que você mostrasse aqui pra gente qual que é a melhor maneira da gente evitar a proliferação de insetos na casa, principalmente nessa época do ano. Vamos começar aqui pela calha. Bom, a calha é um local onde ele pode acumular água por conta de ficar entupida, muitas vezes por folhas secas que ficam lá, certo? E o fato de acumular água, ela favorece que haja um local onde o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele pode servir como local, um criadouro desse mosquito. Então, rotineiramente, o ideal é que seja feita a vistoria dessa calha para que ela não entupa e não fique acumulando água. Aqui a gente tem um vaso com planta, isso acho que é um pouquinho, já entrou um pouco, né, na cabeça das pessoas, né? A gente associa o Aedes aegypti ao vaso, né, de planta. É um dos mais simples que tem para a gente conseguir controlar. Porque basta você chegar no seu vasinho de planta, trocar água uma vez por semana. Eu estou insistindo nesse uma vez por semana porque é o tempo que o mosquito passa na sua fase de larva. Então, se a gente conseguir eliminar ele nessa fase, a gente está tranquilo. E colocar areia ajuda então, né? Ajuda sim, é uma forma muito boa que a gente tem de eliminar a água que serve de criadouro para o mosquito. Em relação ao armazenamento do lixo, que cuidados que a gente deve ter, Carlos? O armazenamento do lixo ele deve ser feito no local que seja fechado, que seja guardado dentro de casa, que não pegue água da chuva, porque aí a gente não vai ter criadouros para o mosquito da dengue, evitando que novas doenças possam surgir na gente. O lixo tem outra característica interessante, que é em relação a outros insetos, como baratas e formigas, e até mesmo as moscas, porque elas não transmitem doenças diretamente picando a gente, mas elas passam pelo lixo, acumulam bactérias que depois vão para dentro da casa da gente. As formigas, principalmente, andam por cima dos pratos, dos talheres, levando essas bactérias para dentro do nosso corpo e muitas vezes causando doenças gastrointestinais. E ainda falando de lixo, o lixo que a gente coloca fora, naquela cestinha que tem na calçada às vezes, que cuidados que a gente deve ter? Bom, a cestinha, o ideal é que ela esteja pelo menos 80 centímetros acima do chão, para evitar que cachorros e gatos possam pegar, rasgar o lixo e cair no chão. Isso é uma coisa importante também. E além disso, esse lixo ele deve ser colocado para fora no dia que o sistema de limpeza pública ele vai passar. Não deixar esse lixo exposto muito tempo, porque até mesmo o plástico, se ele ficar do lado de fora do saco de lixo, com a chuva ele pode servir de um local que acumula água. Garrafas, os problemas são similares aos do vaso? Exatamente. É o acúmulo de água dentro da garrafa? Exatamente. E ela tem uma característica interessante por conta do gargalo ser fino, o mosquito ele consegue entrar facilmente, certo? E ele tem um ambiente mais úmido dentro que faz com que as larvas deles cresçam de forma mais rápida. Certo? Então, a garrafa ela deve ser guardada sempre de cabeça para baixo, para que a gente não tenha um acúmulo de água dentro dela. Sim. E aí, em relação à proteção, a nossa proteção mesmo, é interessante também a gente usar repelente, né? Caprichar no repelente nessa época do ano. Né? Sim, o repelente ele vai ajudar muito, principalmente em relação a mosquitos transmissores de doenças, certo?
mas ter o cuidado para não usar demais. Pensar claramente, utilizar roupas mangas compridas, andar sempre de calça, de meia se for possível, certo? Porque isso faz uma barreira física que impede a picada do mosquito. Tá ótimo. Muito obrigada, viu, Carlos? Por nada. E olha, gente, nos consultórios farmacêuticos do Clinic Pharma da Pague Menos, você pode realizar exames de sangue importantes para a sua saúde, como controle de lipídios, beta-HCG, PSA e dengue. Então você pode passar em uma Pague Menos e conferir aí todos os serviços que ela oferece para a sua saúde, viu?